dia a todos. Bom dia a todos. Eu sou a Cacilda e estou como coordenadora científica do Núcleo de Marília. E eu gostaria de agradecer a compreensão de todos frente ao imprevisto com o colega Tenório. Ontem ele nos avisou que foi diagnosticado com Covid e não se sentia disposto. E se desculpava pelo imprevisto. Claro que nós aqui estamos contando com a sua recuperação, torcendo por isso e gratos por ele ter estado conosco o mês passado. E hoje nós também estaremos bem acompanhados com Cibele Brandão, com a colega Cibele Brandão, que acredita, ela dispensa apresentação, né? Em função de seu longo trajeto de dedicação e trabalho em prol da psicanálise. Cibele é analista de data da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo e docente do Instituto de Psicanálise Durval Marcondes, da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. Atualmente é presidente do Núcleo de Psicanálise de Marília e região. A Cibele desenvolverá o seguinte tema: pensamentos psicanalíticos contemporâneos, segundo Thomas Ogden. Obrigada, Cibele, por sua constante disponibilidade. Eu vou passar a palavra à colega Márcia Guedes, que está como organizadora do nosso encontro de hoje e que também faz parte da comissão científica do Núcleo. E temos como assistente técnico o nosso colega Sidney Doreto. Então, eu passo a palavra à Márcia e agradecer a todos a presença de todos. E obrigada, Cibele, novamente. Obrigada, Cacilda. Bom dia a todos. Então, eu vou dar os dois breves recados aqui. O primeiro, eu vou ler o termo de responsabilidade. Ao me inscrever, estou de acordo que trata-se de um evento destinado a profissionais da área psíquica. Portanto, o link de acesso é pessoal e intransferível e não pode ser compartilhado. No caso de conter alusões a situações clínicas, qualquer comentário sobre o mesmo constituirá quebra de sigilo e infração ética. E o segundo recado é que os comentários, perguntas, podem ser feitos de duas formas: escrito pelo chat ou acionando a mãozinha para pedir a palavra. Ok? Cibele, então, é com você e um bom encontro para todos nós. Bem, bom dia a todos. É um prazer sempre muito grande a hora que a gente liga, aciona o link e eu vejo o rosto de todos vocês, que nós estávamos, a Elaine estava dizendo que o dia que a gente tiver uma reunião presencial, primeiro nós vamos chorar, né, Elaine? De emoção, de ter ficado tanto tempo longe, tantas coisas que todos viveram e poder retornar. Então, essa reunião que a gente tem tido, assim, uma vez por mês, aos domingos, eu acho que tem sido, sim, uma forma de mantermos algo muito vivo e de acordo com a nossa necessidade, né? Nós não podemos ter o isolamento, ele foi decretado no início da pandemia, mas nós não podemos ter um isolamento de ideias, a nossa mente tem que continuar estudando, procurando, se alimentando, né? Porque é isso que nos dá a condição de desenvolver um trabalho importante e profícuo, né? Nós dependemos muito dessa perna da formação, que são os encontros, os seminários, os estudos extremamente necessários. Então, eu queria falar assim, primeiro, esse imprevisto que nós tivemos, né?
e estamos, assim, desejando que o Tenório se recupere brevemente, porque eu acho que essa movimentação, às vezes, de viagem, de aeroporto, tudo isso ainda traz a contaminação, tudo bem que mais atenuada, mas ela ainda está existindo, né? Então, nós estamos aqui torcendo para que ele possa, numa outra ocasião, estar conosco novamente, que é sempre muito nessa linha do que eu estava falando da alimentação que traz, né? E aí ontem eu conversei bastante com a Cacilda e nós ficamos pensando o seguinte: primeiro, que as pessoas se organizam para participar de um encontro e é uma frustração cancelar, né? Porque é difícil reservar o horário, deixar e a expectativa de poder ter, né? E depois também que eu entendi que eu poderia oferecer uma opção que continua na linha do que a comissão científica programou, né? Que é o estudo dos autores contemporâneos, né? E, por exemplo, para nós, nós entendemos que o Freud é absolutamente contemporâneo, assim como a Melanie Klein, os outros autores que nós veremos esse ano, e o Thomas Ogden, sem dúvida, né? Então, eu gostaria, assim, eu quero falar um pouco livremente, primeiro, eu tenho um texto preparado, mas eu quero falar livremente, assim, de algumas coisas que eu fico pensando a respeito da teoria dele, né? Eu acho que a gente pode se interessar muito pela vasta produção que ele tem, porque o Ogden, ele traz uma postura analítica muito peculiar e que a gente necessita falar sobre ela, porque ela pode dar, assim, uma alternativa de mal entendimento, assim, porque o Ogden, ele propõe uma coisa um pouco contrária à questão do Freud, de tornar consciente o inconsciente. O Ogden, ele vai numa direção de tornar o consciente inconsciente, muito iluminado, certamente, pela teoria do Bion. Mas essa questão de você sair do racional, daquilo que informa, que prende um pouco a atenção, e às vezes você se vê trabalhando com uma necessidade de esclarecer coisas. E não é essa a ideia do Ogden, entende? O Ogden, ele trabalha bastante numa linha de desenterrar emoções que ficaram excessivamente reprimidas, entende? De você ajudar o paciente a ter contato com potencialidades que existem dentro dele, mas estavam inacessíveis. Então, ele não vai se importar muito em perguntar muitas coisas para o paciente. Ele é aquele analista que trabalha falando das próprias percepções dele, não percepções que são exclusivamente do analista, mas aquelas reveries que você sente brotar a hora que você está em contato com uma pessoa, entende? De você ir fazendo um exercício de ficar atento ao que brota da relação. Então, é uma proposta muito séria, muito intensa, de quase que uma disciplina diária, né? De você ir aprendendo a sair daquilo que é proposto, daquilo que é solicitado, e você ir mais ao encontro do inusitado e do imprevisto, viu? Então, isso que eu estou falando, eu espero, assim, durante a minha fala, ilustrar para vocês, né? Bem, então, eu percebo assim, ao longo dos anos, a gente vai se apaixonando por alguns autores, né? E às vezes fica um tempo, né?
estudando, porque faz algum sentido, acessória à clínica, né? E eu comecei a estudar a obra do Og, e daí comecei a oferecer seminários no Instituto lá em São Paulo, e também foi uma coisa muito boa, porque aí as coisas vão acontecendo, vamos ficando agora anos juntos, né? E o estudo vai podendo acontecer. E eu sinto assim a vitalidade do pensamento dele e a renovação, por exemplo, ele também tem uma coisa, todas as vezes a gente fala, às vezes você lê novamente um artigo do Freud e é outro, é completamente diferente, porque ele dá essa possibilidade em função do que você vai conhecendo, do que você vai amadurecendo, parece um outro texto, né? Do que você havia lido anos atrás. E com o Ogden eu sinto isso também muito fortemente. Às vezes eu leio um artigo preparando um seminário, mas parece que eu não tinha lido essa frase, né? E certamente eu devo ter lido, mas hoje eu consigo dar um outro significado para aquilo e fazer outras associações, né? Às vezes com outro aspecto da clínica. Então, eu digo assim, é um autor que alimenta, né? Eu vou, eu vou falar algumas coisas assim, que eu tenho assim preparado. Gostaria de falar alguma coisa da biografia dele, porque às vezes podemos ter colegas aqui que não tiver, nós temos um público assim heterogêneo, tem gente que já estudou bastante, tem gente que está entrando em contato, né? Então, para a gente se localizar, é uma coisa que eu acho interessante, o Ogden, ele felizmente ainda é jovem, ele tem 75, 76 anos, né? Que em termos de psicanálise é jovem, aquilo que a gente fala, a cabeça estando boa, você vai longe, e tomara que ele ainda produza bastante. Ele é médico, psiquiatra, psicanalista, escritor de livros psicanalíticos e de ficção. Ele reside e trabalha em São Francisco, na Califórnia, e é afiliado, né, à IPA. Ele completou sua residência em psiquiatria na Yale University de School de Medicina. Posteriormente, ele fez a formação psicanalística em São Francisco, no Instituto de Psicanálise, e depois ele permaneceu no corpo docente, sendo membro efetivo e analista didático. Aí, ele foi ficar um tempo em Londres, mais especificamente na clínica Tavistock. Por quê? Porque vocês sabem que nos Estados Unidos existe uma forte influência da psicologia do ego, né? E ele queria, então, ir mais nesse sentido da psicanálise clássica. E os autores muito importantes para ele, né? Freud, Klein, Winnicott e Bion, e tantos outros. O Ogden, ele tem uma coisa muito interessante, tem livros, por exemplo, um deles, as leituras criativas. Então, ele toma um texto muito conhecido e faz uma releitura, ele faz acréscimos, e ele nos ensina muito escrever e ler, né? Ele fala muito sobre uma coisa tão importante, né? A interação que você tem com o autor quando você está lendo um texto. Assim, ele dá uma importância enorme ao que você vai pensando, ao que você vai falando, ao que você vai associando. Para ele é um outro trabalho. A interlocução, né, que você tem com o autor. O Ogden, ele estimula muito isso, tanto na clínica, na escuta, você está ouvindo o paciente e vem coisas na sua mente, né? Então, ele dá muita importância para isso, na leitura
E na escrita, por exemplo, ele tem um artigo e que ele apregou assim para nós: se você tiver que escrever um trabalho, um relatório da supervisão, vai lá, senta e escreva. Escreva. Não importa se depois de várias páginas você vai usar uma frase, entende? Mas essa expressão natural, essa expressão que é única, é só você que vai escrever aquilo, né? Assim como é único cada sessão que você tem com seu paciente, aquela dupla não tem outra igual, aquelas palavras não vão se repetir, né? Então, o momento presente de cada um e a importância da intersubjetividade, né? Essa palavra vamos deixar na tela, assim, o Ogden a gente associa muito com a questão da intersubjetividade, o que acontece entre as duas pessoas, né? Bom, ele tem sido referido como um psicanalista e poeta, alguém que ouve seus pacientes no nível de sua própria voz como metáfora, né? Ele tem muitos trabalhos premiados, né? Vocês devem conhecer aquele que abre o livro dele que tem o mesmo nome, é Essa Arte da Psicanálise. Aquele trabalho é escrito num estilo que eu nunca tinha visto igual, né? Um estilo muito próprio, muito espontâneo, que uma mesma frase ele repete muitas vezes e aquilo vai compondo um texto que você aprende muito intelectualmente e faz uma revolução na própria emoção, né? E na postura psicanalítica, né? Então, é aquele tipo de texto que ele conversa e mexe muito com você, ele é renovador, né? Ogden, ele tem muita facilidade de passar os seus pensamentos psicanalíticos e filosóficos para a linguagem escrita, a qual, quando da leitura de seus livros e artigos, ele denota um grande conhecimento entrelaçado nas linhas escritas. Ele é um poeta e um sonhador, que vislumbra a humanidade dos sujeitos em análise e em seu dedilhar nas teclas do computador ou na caneta, que ele fala bastante que às vezes você pode começar escrevendo, não precisa, pode pegar uma caneta e ficar escrevendo. A gente fala primeiro a BIC, né? Utilizando a própria escrita no papel. E esse conhecimento e a aplicabilidade desse conhecimento contribui para o avanço da psicanálise contemporânea. Um dos conceitos que o Ogden vai escrever muito, e ele é uma base para a gente poder entender, é a questão da vitalidade e da desvitalização na análise. Ele preserva uma linguagem e uma espontaneidade do analista, o qual, em sua experiência, deverá ser ele mesmo em análise com seu analisando, e atuando desse modo, esse analista conseguirá captar o lado humano do seu analisando. Esse parágrafo aqui que eu li é um dos que eu penso que às vezes pode dar espaço para mal entendido. Por exemplo, ele fala assim que o analista ele não pode ser um repetidor de clichês, né? Que você tem determinadas interpretações ali na sua mala, né? A mala a mala de ferramentas que o analista carrega, porque isso soa como ausência para o analisando. Ele fala, por exemplo, que isso pode acontecer também na função materna.
Um dos exemplos que ele dá é que o paciente contando de uma coisa muito intensa que ele estava vivendo, e ele foi contando para a mãe, e a mãe falando algumas coisas ali, ele falava, mas você está sendo só uma mãe. Assim, querendo dizer, aquele papel que é esperado, eu quero mais do que isso, né? Eu quero não que você fale aquilo que é adequado, porque você pode fazer interpretações que, do ponto de vista técnico, está completamente correto, né? Às vezes a visão que você está tendo da situação, mas o analista, o analista e o analisando, eles necessitam de entrega. É uma entrega que você faz, que você não está se importando muito com a adequação, mas você se importando principalmente de compreender, captando algo do humano, o que aquela pessoa está falando para você. Entende? E não só você colocar aquilo que é a formalidade, né? Todas as suas ligações que significam alguma coisa para você e que ajudaram a construir alguma coisa dentro de você, são as ligações que saíram da formalidade e da simples adequação, né? Depois, quando a gente for fazer os comentários, eu gostaria muito de conversar isso com vocês, para a gente poder ter assim um entendimento que se aproxime do que ele quer dizer, né? Não é um laissez-faire que cada um faz o que quiser, ou que deixa ir. É muito mais do que isso, né? Não é que qualquer coisa é aceita e qualquer coisa está bom. O que você disser, como era espontâneo, tudo bem. Não, é fruto também de reflexão e de ter um porquê de você falar aquilo, né? Ogden, ele valoriza o analista que se sobressai por si mesmo, né? Que não é a cópia de outro, mas é daquele analista que preserva a sua capacidade de ser por si, de buscar dentro de si e analisar-se, de ter uma linguagem própria, que aprende a ouvir a música. Ele fala muito sobre isso. A música do que está sendo vivenciado com seu paciente, e então estrutura a sua própria identidade e a sua intersubjetividade. Nesse contexto, o analista irá estruturar sua identidade com independência e liberdade, de ser o analista que ele realmente trabalhou para ser e de buscar no outro, no caso, o paciente, as suas peculiaridades e características para desenvolver em análise a intersubjetividade desse par. Então, vê que ele ressalta que é a partir de um trabalho árduo, de estudo, né? A hora que eu estava lendo isso aqui, eu me lembrei de uma coisa que eu queria falar para vocês. Junto dos meus alunos em São Paulo, do seminário eletivo, nós escrevemos um trabalho sobre a questão da pandemia, de atravessar a pandemia e da inspiração que nos trazia toda a teoria do Ogden, né? Nos ajudou muito a enfrentar muita coisa. E aí achamos por bem, quando nós terminamos de escrever, de enviar o trabalho para ele, né? E foi uma experiência, assim, muito bacana, porque assim que ele recebeu, ele nos respondeu. E o que eu queria contar, mais do que tudo, é que cada um fez uma contribuição no trabalho e nós tínhamos, então, uma colega que estava fazendo o seminário e ela contou uma passagem que a criança mostrou para ela na tela uma marquise que ele estava fazendo para entregar no trabalho de escola. E a hora que ele mostrou para ela falou assim, nossa, que lindo, como ficou lindo, né? E depois ela se refreou, ela falou, nossa, o que eu estou fazendo, né?
Será que eu estou seduzindo o meu paciente? E Ogden escreveu assim, na frente disso que ela falou, que lindo. Ele falou assim, que beleza de interpretação, né? Entende? Então, é só uma exclamação, é uma simples frase, mas ele reforçou muito para ela a espontaneidade e que devia ter um sentido ali. Eu não sei, talvez esse menino tivesse até com dificuldade de fazer as coisas da escola, a história eu não sei, mas tem isso, né? Algo entre os dois que devia ser muito importante, né? Então a espontaneidade é fruto de investimento, né? Bom, existe um movimento atualmente emergente em psicanálise em direção a uma nova sensibilidade analítica que ela é generativa, entende? Isso tudo que o Ogden fala é que a partir de uma determinada relação dentro desse par, gera se o par está sendo fértil em direção a novas qualidades de receptividade e capacidade de resposta ao que está acontecendo. Como esse exemplo que eu dei, né, dela falar que beleza o que você fez, e depois o que acontece a partir desse elogio, dessa exclamação, né? Porque nós que temos assim mais tempo de estrada, algumas décadas atrás, se você falasse para o seu supervisor que você fez um elogio para um paciente, você estava ferrado, né? Era errado. Essa sensibilidade facilita estados de mente nos quais o paciente e o analista ganhem vida mais plenamente no processo analítico. Então, eu estou falando isso porque lá em cima comecei a falar de vitalidade e desvitalização, né? Então, Ogden entende que a ligação que se estabelece entre os dois, ela é generativa, inclusive de vitalidade, né? A desvitalização, ela vai ser transformada a partir da transferência e contra-transferência que se apresentou lá. E uma coisa também que o Ogden fala muito também, é que, então, para você trabalhar dessa forma, o cuidado com a mente do analista se redobra, né? Para você fazer isso, você tem que estar cuidando muito de si mesmo, né? Essa nova sensibilidade, ela é refletiva na interação de duas dimensões que são inseparáveis, do pensamento e da prática analítica, né? Uma dessas dimensões, eu vou falar de duas dimensões que o Ogden apresenta num trabalho dele, que é sobre a psicanálise epistemológica e a psicanálise ontológica, que daí esse belíssimo artigo que está publicado na Revista Brasileira tem um subtítulo que é O que você quer ser quando crescer, né? E eu acho assim muito bonito porque ele fala que é uma pergunta que você pode fazer sempre para si mesmo e para o seu paciente, né? Não é para um paciente que está crescendo como criança ou como adolescente. É o crescimento que ele se refere à questão transformadora da vida emocional, principalmente a partir do encontro da dupla analítica, né? Então, você pode fazer para si mesmo também, o que você quer ser quando crescer, né? E não precisa ter uma resposta objetiva, mas a pergunta é muito importante, né? Quais são seus sonhos? Né? Isso é sempre muito interessante, né?
O Ogden, ele entende que a psicanálise epistemológica ela foi principalmente desenvolvida e apresentada por Klein e Freud, no sentido daquilo que a gente estava falando, de tornar consciente o inconsciente. Então, era uma dupla, né, que trabalhava principalmente com o esclarecimento, né, a interpretação visando ajudar o paciente a reconectar coisas e situações. Ah, então acho que eu estava fazendo isso por isso, né? Extremamente útil, extremamente importante e extremamente ampliador para a mente, né? Agora, vejam bem que a contemporaneidade que a gente se referia dos trabalhos de Freud e Klein contém exatamente essa questão de continuar o crescimento. A gente sempre consulta o Freud. Todas as vezes que você vai estudar alguma coisa, porque você vai dar uma aula, porque você quer entender alguma coisa, você vai lá ver o que o Freud falou, né? Então, são teorias generativas também, intensamente, né? E por isso que estão aí com toda essa força. Agora, então a questão da simetria da dupla, ela é mais intensa na psicanálise epistemológica. O analista teria o papel, então, de mostrar coisas que estavam reprimidas. Na psicanálise ontológica, existe uma questão um pouco diferente, que é relacionada com o ser e o tornar-se daquele momento, né? Então, é uma psicanálise que advoga que o analista ele está trabalhando com o paciente, mas nesse momento ele está se modificando, né? E aqui a gente chama muito da experiência de vocês, eu acho que depois vocês vão me falar alguma coisa, você começa a observar como é transformador na sua vida cada análise que você conduz. Você não é mais o mesmo, né? Com cada experiência que você teve, né? A mudança de ênfase de Winnicott e Bion da epistemológica para a ontológica representa uma mudança revolucionária na prática e teoria psicanalítica. E eu quero também falar uma outra coisa, é que você não aposenta uma psicanálise e assume outra, né? Até ontem, na aula que eu estava dando, quem estava lá vai ouvir outra vez, mas a gente fala como a cidade de Roma, né, que passou por muitas civilizações, e elas vão se acumulando em camadas, né? Você não retira tudo e começa outra. Tudo vai ficando. O Freud reescreveu quase todos os conceitos dele. Ele nunca deixou de lado um conceito. Ele vai fazendo parte de um corpo que tem uma coerência imensa, né? A psicanálise ela é muito coerente em tudo que ela vai apregoando em termos de funcionamento mental, né? Mas o objetivo da psicanálise ontológica é o de facilitar a experiência do paciente de criativamente descobrir por si mesmo, de se tornar e de ser mais vivo, ativo, mais plenamente ele mesmo. Então, de maneira diferente com cada analisando, como normalmente falamos diferente com pai, com mãe, com irmão, com um amigo próximo, com cada um é diferente, né? Tanto é que um dos exemplos que ele dá é que se um paciente pudesse ficar
feito um inseto na parede, escutando uma sessão de outro paciente, ele não reconheceria o seu paciente, porque são outras palavras, outra conversa, outra maneira de tentar chegar no outro, né? É necessário uma grande experiência analítica para ser capaz de falar naturalmente, né? A gente tem falado tanto sobre isso muitas vezes, que para você falar uma coisa simples, você passou por processos muito complexos, né? Que o simples é o complexo encarnado. Você vai aprendendo a traduzir. Ou, por exemplo, numa obra de arte, né? Que às vezes ela tem um risco assim e vale milhões, né? Então você fala, eu faria isso, mas você não fez. A diferença é essa. Depois, sim, depois você pode reproduzir aquilo que você passou a conhecer, mas a ideia você não teve, né? Ficou muito simples, né? Mas por que custa isso, né? Porque não existia. Ela veio de uma mente brilhante, né? Aí o Ogden diz assim, palavras dele, quando eu falo com o paciente, eu estou presente com o paciente no ato de vivenciar com ele aspectos da vida dele que ele ainda não foi capaz de viver, né? Existe outro trabalho dele que ele fala sobre a vida não vivida, né? Daqueles aspectos que você tem dentro de si, que se você não tiver um par para puxar esses aspectos, eles não florescem, eles ficam, né? Então, vocês imaginam assim que muitas pessoas têm um lado, às vezes o lado mais rico delas, que não floresceu, né? Quando eu falo com o paciente, eu descrevo o que eu acredito, o que eu sinto que está acontecendo e explico pouca coisa. E eu vejo o meu desligamento em uma sessão não como um fracasso, mas como uma oportunidade, né? Porque às vezes você ouve uma enxurrada de coisas e você nem vai comentar aquilo. Você às vezes vai entrar num outro aspecto que é detalhe, mas naquilo que você está tentando trabalhar com o paciente é fundamental, né? Ele vê a análise como uma cocriação de paciente e analista, ao nível consciente no qual a Reverie, que vai sonhando, que vai andando, é um elemento indispensável. As Reveries são os mais vivos, os mais reais, os mais surpreendentes e os que mais promovem crescimento e os mais difíceis e as partes, às vezes, mais doloridas da sessão. Porque, às vezes, você fala uma coisa para um paciente que fica, assim, algo muito sofrido, né? Porém, ele mesmo reconhece que é muito central, que tinha, sim, que falar, que tem, sim, alguma cova que precisa ser remexida, né? Então, eu entendo por que num artigo Ogden dá o título de Essa Arte da Psicanálise. É uma ciência, é uma arte, mas que tem muito de arte, sem dúvida, né? Então, a pergunta que volta, o que você quer ser quando crescer? Essa pergunta, ela se disfarça como uma indagação sobre objetivos ocupacionais. Parece que você está perguntando de alguma tarefa que você vai fazer, mas, na verdade, é uma pergunta
sobre os aspectos mais fundamentais dos estados de ser e tornar-se. Que tipo de pessoa você quer ser agora, nesse momento? E que tipo de pessoa você deseja se tornar? E nisso está embutido uma questão que eu também gostaria de conversar com vocês, que é exatamente sobre as questões relacionadas a crescimento, né? Nós temos algo que empata um pouco o nosso crescimento, que é uma ligação extrema à figura parental, o que um dia acreditamos que existia um casal que podia resolver a vida para você, que é a época da infância que a gente idealiza os pais, né? Eu vou aproveitar e lembrar de uma coisa que uma vez a Dora contou, um tipo de uma anedota, né, Dora? Duas crianças sentadas e o menino estava olhando um poste. Nossa, que poste grande, né? E o outro falou assim: meu pai é maior que esse poste, né? É assim que a criança vê. Você lembra, Dora, que você contava isso, né? Então, eu acho que é um exemplo interessante assim da a visão idealizada da criança e na vida adulta, no seu desenvolvimento, é muito difícil você se desligar disso, mesmo porque é algo que traz uma desproteção, até você entender que isso não existe, esse casal não existe, né? Você é necessariamente filho de pais, pode ter um amor inesgotável, mas tem muita limitação, muita coisa que eles não sabiam, que eles não entendiam, né? E assim como nós somos também pais extremamente imperfeitos, né? E vai. Mas a criança fica presa a um padrão, né? E às vezes por isso o crescimento torna-se muito difícil. Você se desliga e você vai entender que agora é com você, né? E viver sem isso. Não importa a idade que nós temos, nós estamos conversando sobre uma coisa que nos visita sempre, né? Então, crescer é difícil e abandonar a crença nos poderes dos nossos pais para nos proteger magicamente. Em nosso próprio poder mágico para alcançar versões idealizadas de nós mesmos, né? E crescer, tornar-se mais plenamente nós mesmos, requer não simplesmente que afrouxemos essa identificação com aspectos saudáveis e patológicos de nossos pais. Devemos matar algo vital neles, não de um só golpe e nem de todos os aspectos, mas contribuindo para a sua morte. Isso que eu acabo de falar é uma citação que o Ogden faz de um autor que eu sei que a Elaine gosta muito, que é o Loewald. O que você quer ser quando crescer? As vozes dos corpos que foram enterrados vivos e permanecem vivos não são apenas violentamente iradas e assustadas, mas também são as partes mais queixosas da personalidade. Muitas vezes os nossos pacientes se queixam muito por viverem afastados das partes que poderiam trazer mais crescimento. E muitas vezes vocês ouviram nas suas salas de análise, eu tentei terapia análise várias vezes, e a cada vez o terapeuta ou eu finalmente desistíamos porque nada estava acontecendo. Não houve um nós em nenhuma frase pronunciada. E eu não sei se a pessoa realmente saiba o que essa palavra significa. Então, eu quero contar
mais uma coisa, assim, de um dos exemplos que ele dá, é que uma vez ele falou, então, para uma paciente que ela foi: eu não soube me explicar, eu não soube falar. E ele disse a ela: você não soube porque quando criança você morreu, né? E foi uma coisa muito assustadora. Ela começou a chorar e disse: mas se você está falando isso, então é tudo muito difícil. O que que eu faço? O que que eu faço? Ele falou: então você faz essa pergunta. O que que eu faço? Talvez você não vá conseguir fazer nada, mas se você conseguir falar o que que nós fazemos, o que nós podemos fazer, aí fica diferente, né? Não sei se eu surpreendo muito vocês de falar dessas partes enterradas internamente, ou não, ou se eu falo e fica uma associação rápida, né? Márcia, eu não tenho ideia do tempo, eu posso continuar? Sibeli, talvez uns 10 minutinhos mais, e não mais que isso, porque senão não dá para a gente conversar, tá Tá, bom? tá bom. Eu vou falar um pouco, porque tem tudo isso, né, que foi colocado. Então, o que fazer com isso? Como trabalhar com isso? Então, uma outra coisa que o Ogden fala bastante também, que coisas interessantíssimas, ele fala assim, não é tanto o que eu falo, mas como eu falo, né? E aí vocês vão lembrando daquelas colocações todas, o quanto que ele valoriza o falar de forma autêntica, né? E não de forma repetida das frases que a gente aprende nos manuais de técnica, de teoria, que são importantíssimos como aprendizado, mas eles têm que passar por uma transformação e que a gente faz muito na própria análise, né? O analista inventa a psicanálise com cada paciente que ele atende. Como o analista se aproxima do medo que seu paciente tem da mudança psíquica, o medo de que ele comece a crescer, né? Quantas situações que a gente fala que o analista tem medo que o paciente fique. Às vezes é melhor quando ele fala, eu não vou fazer agora, tal. Você pode se aliviar. E o medo também que o paciente tem de ficar e falar que agora começou a encontrar alguma coisa que fazia sentido. Isso também assusta, porque você vai lidar com coisas que você perdeu, com coisas que você não teve e que são dolorosas, né? Como o analista se aproxima do medo da mudança psíquica e procurar descrever a experiência para o paciente ao invés de explicá-la. A divisão entre a subjetividade do paciente e do analista não é um impedimento a ser superado, é um espaço em que uma dialética de separação e intimidade pode chegar a uma expressão criativa. A impossibilidade de conhecer a experiência de outra pessoa tem implicações importantes para a forma de como falar com os pacientes. Por exemplo, aqui o Ogden dando um exemplo. Eu não tento dizer a um paciente o que ele está pensando e se está sentindo, pela simples razão que eu não posso saber. Em vez disso, eu tento me limitar a dizer apenas o que eu sinto e o que eu penso. Por exemplo, eu posso falar assim: enquanto você estava falando, essa sala parecia um lugar muito vazio.
ao dizer essas frases, as coisas dessa forma, deixo em aberto a questão de quem está sentindo o vazio. Pode ser eu, pode ser meu paciente, mas eu quis denunciar a existência de um vazio, né? E às vezes eu privilegio isso mais do que tudo, né? Descobrir que fazer perguntas a um paciente como: por que você está silencioso hoje? Convide ainda mais o paciente a se mover para o nível superficial da experiência, para pensar e falar comigo nos moldes conscientes, lógicos, sequencial, cronológico e de causa e efeito, e pouca coisa vai acrescentar, né? É essencial que não incorporemos em nossa prática de análise uma visão que hoje, de certa forma, ultrapassada, que o antagonismo do processo analítico frequentemente representa um esforço para matar a análise ou o analista. Por exemplo, quando o paciente fala, eu acho que eu vou parar, você dizer que ele está parando porque ele não está aguentando o que ele está vendo, né? Às vezes não, às vezes ele está parando para preservar o que existe, né? Às vezes ele tem medo de estragar tudo, ele vem de experiências que ele de fato estragou tudo, tem tudo isso. A relutância ou a incapacidade de um paciente para fazer um trabalho analítico quase sempre reflete o método que ele desenvolveu na infância para proteger sua sanidade e a sua própria vida. Um método que precisamos ver com respeito e até admiração, porque foi o que ele conseguiu aprender, né? Quando esses métodos são levados à idade adulta, as técnicas psíquicas que o levaram à proteção, hoje podem se tornar o que prende o desenvolvimento da pessoa e se tornar limitantes de sua capacidade de aprender com a experiência, de se envolver em relações maduras com objetos internos e externos, para se tornar em uma forma completa como poderia ser. Eu estou acabando, viu, mais? A experiência do paciente dessas limitações e da dor psíquica que trazem são quase sempre as forças subjacentes que levam o paciente a procurar a ajuda da análise. Quando ele tem contato com essas coisas limitantes, né? O paciente podia sentir que na infância estava preso com pessoas com as quais a comunicação genuína e a mudança real eram impossíveis. Mas agora, no presente, ele pode ser capaz de sentir que, de alguma forma, ele não está mais totalmente sozinho como era antes, e também o paciente já não é mais uma criança, e essas diferenças sentidas proporcionam um importante fundamento da esperança nas análises que conduzimos. Então, é isso, eu sinto que muitas ideias ficam fora, né? Mas a gente tem o tempo. Isso mesmo, até já tem alguns comentários aqui, né? Um é da Silvana, que diz, bom dia, Cibele. Na sua fala, me lembrei da fala do Bion, já no avançado de seu trabalho em sua vida, quando diz que já preferia ler seus pacientes do que os livros. A Sandra Paraíso disse, poderíamos dizer que a questão da vitalidade está diretamente ligada à reedição do narcisismo primário, às vezes tão falho.
E a Renata Careno está querendo dizer como chama o livro que você disse que tem esse título, O que você quer ser quando crescer? É do Ogden, né? A gente sabe, mas ela está pedindo uma informação. Acho que seria bom você responder esses, né, Tá, Sibeli? E aí eu chamo depois a Lídia, tá bom, Lídia? tá bom. Olha, Silvana, eu achei muito bem lembrado, muito colocado, né? Essa questão do Bill, porque, na verdade, ele talvez estivesse dizendo assim, que ele preferia e poderia, né, no alto de tanta experiência depois, chegar bem perto do contato, porque às vezes os clichês, os estudos, eu não estou dizendo que não seja de extrema importância, é claro que é, mas se você fizer a, a passagem direta da teoria para a fala com o paciente, pode ficar um teórico muito exacerbado, né? Então, você deixar o teórico e poder ir na riqueza do contato, né? E sim, Sandra, eu concordo com o que você colocou, essa questão do narcisismo primário, que é de vida, né? Daquilo que a pessoa vai energizando, é extremamente importante para as relações. Às vezes a gente fala e fica receoso a questão de soar só como uma questão de autoajuda, mas é muito mais do que isso. A importância de você ter uma relação boa consigo, né? De você poder gostar do que você é, porque é o que você tem, né? E a partir disso fazer a sua construção, né? Então eu concordo totalmente com o que você falou. Renata, esse artigo que eu citei, ele não é num livro, ele está num livro que ainda não foi traduzido, mas o artigo, a psicanálise epistemológica e ontológica, já é traduzido e é publicado na Revista Brasileira, que depois a gente pode passar para você. Eu acho que eu até tenho em PDF, podemos passar, viu? E que está mais à disposição mesmo na Revista Brasileira. Eu acho que 2020 que foi publicado. Tá? Lídia, por favor. Olha, eu me emocionei com a sua fala, Sibeli, e eu queria fazer dois registros das ressonâncias em mim. A primeira foi da sintonia, de quando você começa a falar da postura analítica do Ogden com a postura analítica do núcleo. Essa substituição que foi feita muito rápida, que foi necessária, mas que foi uma expressão criativa, onde você dá o testemunho, junto com a sua equipe, de uma frase maravilhosa que você falou, que o simples é o complexo encarnado. Sabe, isso aí é uma frente para muitos desdobramentos. Então, eu queria dar esse testemunho que a sua fala é uma fala que chama atenção para uma profundidade de postura analítica, de postura institucional, a continuar acreditando que a psicanálise é uma arte. Esse é o primeiro ponto. O segundo é quando você coloca a questão do Ogden, discutindo o crescer, que você vai nos alfabetizando nisso, né? E eu pensei, o crescer e o estado de ser.
e eu fui te ouvindo como se eu estivesse num coral, ouvindo as vozes com tessituras diferentes, porque você fala do Ogden, quando você está falando do crescer, né? Eu lembrei do trabalho de luto do Freud, lembrei do trabalho da Melanie Klein, do sentimento de solidão. Então, eu, de repente, falei, nossa, eu estou num coral. A voz da Cibele está aqui, mas dentro da sua voz tem acorde, tem muitas outras notas que remetem a outros pensadores que estão alinhavados com o que você está falando, que eu acho que está muito alinhado com o que você apresentou do pensamento do Ogden. Então, eu queria colocar esses movimentos que você me oportunizou aqui hoje e te agradecer, viu? Essa doçura e essa seriedade como você apresenta o seu pensamento e a sua experiência. Obrigada, Lídia. Posso falar? Sim, por favor. E daí a gente ouve, né, a Elaine, a Márcia. Lídia, eu também fiquei emocionada na hora que você falou, porque me senti muito compreendida, né? E eu vou aproveitar e dizer assim, eu acho que esse período da pandemia, a gente pôde ver assim como que a psicanálise ela é necessária. Assim, o fato dela existir, como ela deu alento para um sofrimento tão grande, para coisas tão difíceis. Então, acho que foi até posta à prova, né? E eu falo para as minhas companheiras, né, que eu tenho um projeto de vida, sabe, de realmente conseguir fazer com que a psicanálise se instale muito oficialmente através da possibilidade da gente passar para grupo de estudo, um dia se tornar uma sociedade de psicanálise, porque para ela continuar tem que ser muito investido na continuidade da formação analítica, de novos colegas poderem ser formados, né? Cibele, eu queria falar uma coisa disso que você está falando, que eu fiz a entrevista com a Nilde para a gente passar para Você Instituto. fez? Fiz. E eu achei interessante uma pergunta que ela fez para mim, como é que eu vi o núcleo hoje, né? E eu falei para ela que eu vi o núcleo como algo muito vigoroso, né? Muito cheio de vida. E que nessa pandemia, o que se fez, né? O que se trabalhou, né? E é realmente como eu sinto o núcleo, com muito vigor, né? É uma turma vigorosa, cheia de vida, né? E eu penso que é isso que a psicanálise precisa, né? É sim, Dora. E a gente vê o trabalho que nós estamos fazendo, porque é uma coisa que acontece, ela não é controlada, fala, vamos fazer assim. Acontece. Mas eu vejo, por exemplo, todos os colegas que participam, eu tenho uma enorme admiração de ver como eles trabalham com seriedade, pega aquilo, sabe? E vai e faz, não cansa. E reunião sábado, reunião domingo, e um faz uma coisa, outro faz outra. E eu digo, é Marília e região, né? Fortemente, fortemente, né? Então, que bom que tem isso, né? Que bom que é isso. E Lídia, você falou, né, da questão dos conceitos que vieram por associação livre para você. É muito bonito o trabalho que o Ogden faz do luto e melancolia, da releitura, né, que você deve conhecer profundamente, né? E sempre isso dele
ele trazer para o contemporâneo, para o atual, o que aquele trabalho trouxe, né? Viu? Elaine, por favor. Acho que a Lídia começou por onde eu tinha começado, eu anotei a frase para ficar aqui. Eu tenho uns mantras, aí tem um atrás de mim, agora tem outro aqui, né? Que o simples é o complexo encarnado, e esse ficou como um mantra mesmo. E interessante que eu pensei exatamente no que a Lídia falou, na rapidez com que vocês colocaram isso, e mais uma coisa, da forma como vocês, eu falo nós, né? Porque Lins é acoplada, aquelas a naves Lídia, mães. Maria Luísa, tudo aqui, né? Como foi absorvida a falta do Pavan também. Isso é impressionante, né? Porque dentro de uma pandemia, uma perda tão significativa, e toda essa vivacidade das coisas continuarem, né? Quem estava perto deles direto, que são vocês ali, né? Então, dá para imaginar o esforço muito maior ainda para fazer tudo isso, né? E também, assim, te lembrar, Cibele, de forma grata, que há muitos anos atrás, quando eu fui discutir um trabalho com você, você falou assim, está muito bem embasado no Freud, mas traz um pouquinho para o Ogden. Eu falei, o que ela está falando? Aí você me enfiou, no bom sentido, né? E aí a gente trouxe Ogden para a Lince, você veio dar a primeira aula, e foi realmente um ponto muito de mudança mesmo, é uma mudança de paradigma que a gente vai fazendo com o Bion, naturalmente, mas é que o Ogden parece que ele favorece uma tradução menos difícil, né? E tem uma outra frase que você falou, Cibele, que eu achei tão interessante, eu nunca tinha ouvido isso, nem lido no Ogden. Ouvir sua própria voz como metáfora. Eu achei tão interessante essa frase, e eu não tenho, sabe, alcance a isso, né? Então, era isso que eu queria dizer, se você puder falar. Então, sabe, Elaine, e acho que continuo também falando com a Lídia, eu acho que a questão da vitalidade, ela está muito relacionada a poder continuar, né? Apesar de todos os obstáculos que vêm, quer dizer, a vitalidade, ela é uma resposta à vida poder continuar se fazendo, né? A gente viveu isso imensamente do ponto de vista institucional, porque foi isso, teve a pandemia, teve a morte do Pavan, e você começa a sentir ameaça, né, de todo jeito. Ou você reage, ou você sucumbe, né? E a gente falando sobre isso, isso é o que é muito trazido na clínica, né? O paciente vem para começar porque ele está ameaçado, e junto com a ameaça, uma certa desvitalização, né? O trabalho começa aí, né? Então, a gente tem que ter essa vivência, né? E achar que dá para continuar, né? Beli, Só uma coisinha eu quero falar para a Elaine. Eu acho que junto com o Ogden, para você, deve ter vindo outro autor que você gosta, o Loevaldi, não é? Veio na sequência, né? Caramba! E você fez um trabalho lindo. Foi de lá mesmo, é verdade, nem lembrei disso. Mas fala só um pouquinho dessa frase, ouvir a sua própria voz como metáfora. Você fala um minuto, só um segundo? Sim. Bom, isso está nesse livro que eu falei, que ainda não foi traduzido e que a gente espera que logo seja, né? Mas ele fala que você considerar sempre o seu pensamento não como uma verdade e que você vai falar, né? Então, aquele tipo de interpretação que se o paciente não acata, você fala que ele está, como que fala? Resistindo, coisas assim, negando, tal. Mas o seu pensamento ser uma metáfora de uma situação tal como você a vê.
não é uma verdade absoluta, é uma possibilidade, né? Eu entendo que ele fala metáfora como possibilidade, uma outra possibilidade, né? É uma aula de humildade, né? É É. mais ou menos assim, né? Beli, antes de passar para a Márcia, o Heitor diz assim: Bom dia, Cibele. Tenho iniciado meus estudos de psicanálise recentemente e gostaria de saber qual o sentido e o valor do nós no processo analítico, como você disse. Obrigada. Tá. Posso responder? Sim, aí depois a Márcia pode entrar, viu, Márcia? Ok, obrigada. Heitor, olha, eu poderia, assim, falar várias coisas para você, mas o nós está se referindo ao paciente ou analista, né? Tanto é que o título do livro básico do Ogden, que Sujeitos da Psicanálise, quem são os sujeitos da psicanálise? O paciente ou o analista, né? E esse nós é exatamente o processo transferencial que se estabelece e que a gente entende que a transferência é como se fosse uma segunda chance de você reviver tudo outra vez em outros moldes de experiências que foram frustrantes. Então, esse pronome nós, para nós, tem um significado imenso, que é onde tudo pode ser reformulado, né? E uma ideia também, Heitor, que fala sozinho a gente não vai a lugar nenhum, né? Você absolutamente precisa do outro. Se você quiser ter um filho, você vai precisar de uma mulher, porque sozinho você não vai ter de jeito nenhum, né? Assim, sempre recompor a ideia do casal fértil, que não é um homem e uma mulher, mas é o modelo da dupla que se une, e daí surge o outro conceito também muito básico na teoria do Ogden, que é do terceiro analítico. Não sou eu, não é você, mas agora é um terceiro que observa essa dupla e passa a agir criativamente. Né? Não sei se isso dá uma ideia para o que você perguntou. Márcia. Márcia. Olá, bom dia. Primeiro, gostaria de pedir desculpas por estar sem vídeo. Eu acho bastante desagradável, mas amanheci num resfriado muito grande. Ontem, quando eu recebi a mensagem de que o Dr. Luiz Tenório não iria poder estar aqui, eu me lembro que eu senti e pensei assim com muita frustração. Que pena! E continuo lamentando, obviamente, mas sei que ele deve vir em outra oportunidade. E aí, hoje, quando comecei a te ouvir, Cibele, eu fui sendo tomada por um encantamento e eu fiquei o tempo inteiro da sua fala extremamente emocionada, porque você não falou somente entre aspas da teoria, da técnica, da clínica, você falou de coração para coração. Meu coração te ouviu. Eu sinto que eu realizei uma experiência emocional. Eu estou ainda muito emocionada. A sua psicanálise é viva, é de amor, é uma coisa assim. Eu estou realmente, a palavra é essa, encantada. E gostaria de fazer 2 pedidos, além do meu agradecimento. O primeiro, eu sei que vocês não estão mais gravando, né? As reuniões, me parece, e publicando, mas eu adoraria poder te ouvir novamente, se for possível. E segundo, não parem de fazer as reuniões online. Eu percebo que muitas pessoas
estão voltando para o presencial, que eu também acho que é importante encontrar, tomar cafezinho, abraçar, tudo bem, mas eu acho que a pandemia trouxe uma coisa que não dá para voltar atrás. Ela propagou, ela fez a psicanálise ter uma dimensão muito maior, né? Eu pude aproveitar esse tempo todo de pandemia e foi uma das coisas que me salvou. Não quero me estender, mas eu fiquei aqui quase 2 anos extremamente sozinha e posso dizer que a psicanálise me salvou, me fez companhia e sem ela não sei como teria sido. E eu acho assim, nós não podemos perder isso. Então, é um pedido que eu faço, porque possibilitou a tantas pessoas terem acesso, e eu quero parabenizar todos vocês, maravilhosos, você, né, como a presidente, a diretora, muito, muito obrigada, e eu estou com o coração cheio aqui de todo conhecimento e de afeto. Muito obrigada. Obrigada a você, viu, Márcia? Muito, muito bom te ouvir. De onde você é? De onde você fala? Foi. Eu sou de São José do Rio Preto. Eu contar uma coisa que a hora que a Márcia estava falando me lembrou que eu achei engraçada. Eu tenho Desculpa. com os alunos do seminário eletivo, a gente tem grupo no WhatsApp, né? E quando eu formei o grupo, eu pus uma foto do Ogden para localizar, porque a gente só fala sobre isso. E elas achavam que era o meu marido. E nós demos muita risada. Eu falei para elas, em algum grau é, né? Em algum grau é. Sim. Então, é. E eu queria também, viu, Márcia, falar uma outra coisa para você. Nesse pedido que você faz da gente continuar, nós tivemos na segunda-feira passada uma reunião lá em São Paulo, na sociedade, e que a gente conversa assim sobre as diretrizes da volta, né, da pandemia e tal. E foi falado o seguinte, que tem essas modalidades, por exemplo, para o ensino. Então, as aulas, até mesmo as reuniões administrativas, que tudo isso se mostrou muito eficaz, Uhum. Verdade. que ajuda muito mesmo, e tornou-se uma ferramenta. Outra coisa também que a gente sabe é que na supervisão, e eu confesso para vocês, antes da pandemia, eu tinha uma postura meio rígida, não aceitava nem supervisão para a gente fazer online. E hoje sou completamente adepta, eu acho que ajudou demais, né? Ai, que ótimo. Então, isso não está em discussão. A única coisa que tem uma questão, e que eu concordo também, é que em relação às análises, principalmente as análises didáticas, né? Que elas têm uma orientação, dificilmente a gente consegue rapidamente voltar às 4 vezes por semana, porque as pessoas nesse período se organizaram, vai ser muito lento, mas que eles apregoam que tem que ter uma porcentagem de presencial, e eu concordo, sabe? Eles falam em 30%, porque existe a questão do sensorial que precisa estar presente na análise, né? Então, a questão de você olhar, de você ver, de você sentir, né? De estar perto, dentro do processo de análise, tem essa questão. Agora, nas outras coisas, principalmente administrativas, eu acho que foi um ganho. Sim, sim. Ai, que ótimo, fico feliz em saber dessas diretrizes. E volte mais vezes, Cibele, para nos falar, para continuar com o tema. Eu penso que eu falo em nome de todos aqui. Volte, por favor. Muito obrigada, viu, Márcia? Muito obrigada pelas suas palavras. Obrigada a você, querida. Um abraço. Maria Luísa, por favor.
Obrigada. Nossa, Cibele, e que bom que a Márcia falou isso, porque se não fosse online, eu não teria essa oportunidade de participar tão ativamente que eu estou conseguindo participar aí desse núcleo de Marília, que tem sido muito importante para mim, sabe? Assim, em termos afetivos, né? A nossa aproximação, depois de tanto tempo passado, né? Nós já vamos fazer quase 50 anos, né? De Não é de idade, conhecimento. não, viu, gente? Mas quase 50 anos e que bonito, né, Cibele? Assim, ver como que ela transforma, né? Eu acho que pouca... A gente tem um laço, sim, né? A gente permanece sendo quem a gente é, mas como muda, não é? A personalidade da gente, não é? Quer dizer, hoje você me vê, eu tenho certeza, muito diferente. E eu também, né? Te vejo muito diferente, né? Te ouvir hoje foi muito gostoso, foi muito bom. E você vê, você tem o seu amor, né? No Ogden, eu tenho o meu amor no Bolas, no Christopher Bolas, e eu acho que os dois, um na Califórnia, o Bolas também passou boa parte na Califórnia, ali perto, né, do Ogden, né? Eu até não entendo por que um não cita o outro, né? Essas coisas complicadas, né? Porque, na verdade, os dois têm muito em comum, né? Na forma de pensar, na psicanálise ontológica e que o Ogden fala, o Bolas fala de psicanálise evocativa, né? Tem uma coisa, fala também do ser, né? O Bolas, ele é muito influenciado pelo Winnicott, né? Fez a formação na Sociedade Britânica. E sabe o que eu fiquei pensando, ouvindo você? Eu adorei essa frase também que a Lídia destacou, né? Do simples, né? Ser o mais, né? Na verdade, uma vez uma amiga falou para mim que eu esqueci o nome acho que é o Yves Saint Laurent, falou que a coisa mais sofisticada do mundo é ser simples. Né? É alguma coisa parecida, é mais ou menos essa frase, né? Porque a gente tem que labutar muito, esforçar muito para poder chegar a essa simplicidade, né? Eu guardei uma vez uma fábula chinesa que falava o seguinte: o imperador convidou um pintor muito famoso, muito talentoso, para fazer um desenho para ele de um animal, que ele queria que ele fizesse esse desenho, né? E passou 20 anos, né? A corte falava: o que é isso? Ele está comendo, vivendo do melhor, cadê o desenho? Cadê o desenho, né? Aí o imperador chegou para ele e falou: olha, eu estou sendo muito pressionado, cadê o desenho, né? Aí ele falou: é para já. Fez tum, 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 e foi o melhor desenho do mundo. Aí o imperador falou: mas por que você não fez isso? Ele falou: eu precisei de tempo, né? Para poder chegar a isso, né? Eu precisei desse tempo, né? E eu acho que isso nunca mais esqueci, eu achei uma maravilha, isso eu acho que tem tudo a ver com a psicanálise, né? E eu acho, sabe, Cibele, que nós estamos vivendo um momento na história da psicanálise muito rico, né? Que é uma recuperação da noção da complexidade da vida mental, né? Eu acho que durante um tempo nós analistas erramos muito em querer simplificar uma coisa que não é simples, que é muito complexa, né? Então, querer achar que tudo é transferência é redutor,
achar que tudo seja lá o que for, tudo é resistência, tudo é ataque à análise, né? Que horror, coitado do paciente, né? Não podia nem reclamar, né? Que já era um ataque, né? Então, esse tipo de redução foi muito prejudicial para a análise, para a psicanálise, né? Para a história da psicanálise. Felizmente, eu acho que tem aparecido em vários lugares, né? Em vários autores, essa ideia da complexidade, né? A complexidade. Então, eu quero parabenizar novamente o grupo de Marília, que eu tenho acompanhado, né? E através de você, desse nosso percurso, né? Paralelo, e agora de encontro, né? E reencontro, e esperando que continue online para eu poder, porque daqui para aí é muito difícil, sabe? A estrada é muito esburacada, perigosa, é uma estrada só de uma via, né? Não é pista dupla, então olha, muitas horas de viagem. E eu estou adorando poder estar aqui, parabenizando o trabalho de vocês. Eu vivo parabenizando a Cacilda, a Cida, né? Eu vivo falo para você também no particular, mas eu quero deixar público aqui, né, meu agradecimento e meus parabéns pelo Núcleo de Marília ter essa história tão longeva, talvez a primeira no interior, que saiu da sede de São Paulo, e que foi um exemplo, foi um modelo de réplica, né, para outros lugares, né, inclusive aqui em Franca, né? Então, eu agradeço muito. Viu? Sibeli, seguinte, estamos com o adiantado da hora, mas tem ainda um comentário de um colega no chat e teria mais uma colega também que pediu a palavra. Eu estou um pouco apreensiva, como é que a gente pode fazer isso, né? Então, vamos fazer assim, olha, eu queria falar umas palavras para Maria Luísa, e depois a gente vê esses dois colegas e depois nós encerramos. Então, vamos ficar com esses dois, né? Tá. Então, viu, Maria Luísa, eu queria falar uma coisa para você. Eu acho que existe uma conexão mental entre as pessoas que é tão forte, sempre, essa coisa da comunicação do inconsciente para inconsciente, que a gente sabe pouco a respeito, mas por que será que quando a gente se conheceu há 50 anos atrás, a gente se tornou amigas? A gente se escolhe e não sabe como, né? Nós tivemos muito contato, a gente fez a faculdade juntas, mas é mais do que colegas de faculdade. Nós já éramos amigas, nós nos tornamos amigas, depois a vida separa, você mudou de lá, eu mudei também. Eu queria falar para você, a estrada, ela até melhorou muito, a estrada hoje é boa, mas a distância é a mesma, é bastante, né? Mas você vê que numa segunda oportunidade a gente se reconhece outra vez, porque existe afinidade, existe uma ligação intensa. E quando você estava falando, fiquei me lembrando do livro da Marguerite Yourcenar, que se chama O Tempo, esse grande escultor, né? E no tempo, o que tem que aparecer vai aparecendo, né? Então, por exemplo, a nossa amizade perdura, né? E um prazer imenso para mim, né, particularmente, e para o núcleo. Nós ficamos muito contentes com a visita de vocês, né, da Lídia, da Maria Luísa. Então, Marília e região vai se estendendo, né? Tá? Bom, então agora eu vou ler do colega Carlos, que diz assim: a partir do exemplo usado, quando você era criança, você morreu?
enxerguei um Ogden bem kleiniano, epistemológico. Quero entender melhor. Será que essa interpretação pode ter surgido de uma reverie muito forte do analista e que foi pronunciada muito espontaneamente, portanto coerente com uma linha mais ontológica? A senhora acredita que o como foi dito que fez toda a diferença? Porque, conforme foi descrito pela reação de choro, parece que houve uma apresentação de conteúdo para o paciente além da capacidade continente. A reverie pode ter sido o motor desse ato de coragem do analista? Carlos, eu acho que é a apresentação de uma ideia, né? Então, ela está no papel. E a gente não sabe bem como foi, de fato, a experiência toda. Às vezes, a pessoa dá ênfase até uma coisa mais didática, né? Para mostrar uma ideia, né? Mas eu concordei com várias coisas que você falou, né? Por exemplo, que é sim uma colocação que a gente pode pensar tanto de ser epistemológica como ontológica. Ela dá margem para a gente pensar nas duas coisas, ou do analista interpretando, ou algo que tenha muito sentido, que os dois podem ter já caminhado muito antes do analista apresentar essa colocação. E eu vejo, às vezes, o choro, pode ser isso que você fala, de uma muito grande para ele poder conter, como pode ser também um choro de muito alívio, né? Que fala, finalmente alguém me entendeu. E isso emociona também, né? Mas está aí, o importante é que ele trouxe essa ideia, né? Que tem situações que ficam dentro como se fosse pedaços enterrados vivos e pedindo para sair, né? Você quer falar mais? Tem mais um? Parece que tinha uma pessoa que tinha colocado a mãozinha, mas acho que tirou. Era a Kátia. Cadê a Kátia? Kátia, você está aí? Cacilda, então eu passo a palavra para você. Tá bom? Então, acho que a gente vai encerrando, né, Cibele, Márcia, colegas, e eu estou muito emocionada também, como todo mundo, e achei, assim, que esse grupo hoje, esse encontro hoje, foi um encontro especial, né, em vários sentidos. Bom, então, finalizar esse encontro, desculpa, finalizar esse encontro com todos vocês e com Cibele implica em agradecer, né? Não só por tudo aquilo que nós ouvimos, pela forma como a Cibele nos trouxe o seu conhecimento, mas pelo seu modelo de dedicação, de trabalho e consideração por todos nós. Então, eu queria dizer uma coisa para vocês, né, porque é bíblico, né, essa questão do tempo. Para tudo tem um tempo, né? E a gente, com tudo isso que nós estamos vivendo, né, desde o início da pandemia, nós estamos aprendendo isso, né? E tem tempo, né? O tempo de perder, o tempo de ganhar, o tempo de lutar e o tempo de viver em paz, né? Então, queria agradecer muito a participação de todos, agradecer especialmente a Cibele por nos trazer tudo isso que ela trouxe hoje.
E queria dizer para vocês que nós vamos continuar esse mês, nós vamos também ter um outro encontro, que é dia 22 de maio, e nós vamos contar com a Audrey Seton, e ela vai estar falando, vai estar trazendo as questões da clínica em Melanicai. Então, a gente vai estar junto novamente, esperamos todos vocês. Cibele, só gratidão. Eu também, Cacilda. Essas palavras também são as minhas. Eu gostei muito de estar aqui com vocês hoje, né? Vocês sabem que cada vez que a gente fala sobre alguma coisa que está vendo, que está estudando, é uma oportunidade, né, para a gente fazer outros pensamentos, outras ligações e ouvir vocês, as colocações, principalmente assim quando vocês falam, de eu poder entender como está chegando até vocês, né? Então, é um prazer enorme, é uma oportunidade. Então, eu agradeço muito e foi ótimo estar aqui, viu? Obrigada, gente. Abraço. Abraço. Até Com a licença, só um minutinho. Eu tenho o texto, O que você quer ser quando crescer, em PDF. Se vocês quiserem, porque eu vou estudar esse texto com o Oswaldo Barizon agora na próxima semana. Se vocês quiserem, eu posso mandar para o núcleo, para o WhatsApp, e ele reencaminha. Muito bom. Sim, muito bom. bem-vindo, Márcia. Muito bom. Tá bom. Um abraço. Abraço. Até a Beijo, próxima, gente. gente. Obrigada por tudo. Bom domingo para vocês. Obrigada, Obrigada, Dora. Sibeli. Um Beijo, abraço. tchau, Obrigada, tchau. muito obrigada. Tchau.